Boa tarde, meu povo. Estamos aqui para mais uma leitura do nosso programa de leitura bíblica diária, que consiste em uma leitura simples, né, de um capítulo ou metade de um capítulo, dependendo do tamanho do capítulo. A gente faz uma divisão, parte 1, parte 2 ou parte 3, vai depender do tamanho do capítulo. Nós estamos no Evangelho. Iniciamos nessa leitura, o nosso programa, iniciamos com o Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo 11, estamos no capítulo 11, e vamos completar a leitura do capítulo 11, porque são 30 versículos, então nós vamos ler todo o capítulo 11. É importante dizer que a gente faz uma leitura básica, né? A gente faz a leitura, mas que vocês possam acompanhar a leitura, aqueles que têm dificuldade, né? O que nós fazemos aqui é para atender aqueles que têm dificuldade com a leitura, que aí você consegue ouvir, né, a leitura, ouvir o capítulo e acompanhar, podendo aí fazer uma meditação no capítulo, na palavra de Deus. Beleza? Então, capítulo 11 hoje, dia 2 de novembro, vamos para o capítulo 11, 2 de novembro de 2025. Capítulo 11 de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. Começa assim: mensagem de João o Batista a Jesus. Versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, Jesus veio para cumprir a sua missão, né? Ensinar, pregar, curar, abençoar e salvar o perdido. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-nos-vos lamentações e não choraste. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fostes feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá mais rigor em Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, versículo 25, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aqui, capítulo 11. Então, que você possa aí ter um tempo de meditação na palavra, ler, parar, escutar, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Amanhã estamos aqui novamente às 17h59 e também amanhã às 6h31 da manhã temos a nossa oração, tá? Da manhã, café, oração e palavra para vocês, em nome de Jesus. Um abraço e fiquem com Deus.